Vamos começar? Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês, em meu nome, em nome do Aulus. Meu nome é Eduardo Quintino. Eu acompanhei a peregrinação do Aulus há 10 anos atrás, em 2015. A gente foi juntos ao Caminho de Santiago de Compostela. O Aulus foi fazendo boletins para as rádios Eldorado e Estadão. E eu fui convidado por ele, não convocado, mas acho que convidado, para registrar a peregrinação dele. Eu e o Aulus, a gente se conheceu numa prova de corrida de aventura chamada EcoMotion Pro, que foi, se eu não me engano, em 2004, faz tempo. Foi na Chapada Diamantina, uma prova difícil, uma prova de 500 quilômetros, onde eu fui com o meu parceiro, amigo o Renato Ciasca, que é um cineasta, e a gente fez a cobertura da prova, e esse projeto virou um documentário chamado Perrengue na Chapada, um longa-metragem. Então, quando a gente estava lá, a gente conheceu o Aulus, porque o Aulus tinha vários alunos competindo nessa prova. E a gente entrevistou o Aulus. Inclusive, na entrevista, ele falou um termo, perrengue, e o título desse documentário que a gente fez chama Perrengue na Chapada. Então, por uma coincidência, o título do documentário, que a gente nem conhecia o Aulus, foi através de uma fala dele. E depois que a gente se conheceu, a gente ficou amigo. Eu fumava na época, eu parei de fumar, e comecei a treinar com o Aulus. Então, eu comecei a participar da assessoria esportiva que ele tem há muitos anos, a 4-in-1, que antes era a BPM, né? Então, naquela época, eu comecei a treinar com o Aulus. Eu fiz uma parceria com ele, eu fazia uns vídeos, eu documentava os eventos que ele fazia. E a gente ficou amigo. E aí, um belo dia, toco o telefone, sei lá, 10 anos... quantos anos depois? 10 anos depois, não, 2004, ele chamou uns 10 anos depois, e toco o telefone e falou: Edu, eu vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela e eu gostaria que você documentasse. E aí eu fui junto com ele. Então, a gente foi juntos nessa viagem. O Aulus fez o caminho francês, que é um caminho que tem 800 quilômetros. Então, ele saiu a pé de Saint-Jean-Pied-du-Port, que é uma cidade que fica na França, ali nos Pirineus. Aí você atravessa mais ou menos 2 dias de caminhada e depois o caminho é todo francês. Então, ele fez 800 quilômetros e eu fui encontrá-lo em Burgos, 300 quilômetros à frente. Então, de Burgos, a gente foi até Santiago. Então, a gente era uma dupla meio insólita. Ele ia a pé e eu ia de bike, porque eu precisava levar meus equipamentos. E eu levei inicialmente 25 quilos de equipamento. E logo que a gente se encontrou, a primeira coisa que ele me falou assim: você sabe que eu não gosto nem de vídeo nem de foto, né? Falou: pô, Aulus, meu, agora, pô, sério, que legal, que bom. Muito obrigado pela parte que me toca. Mas daí, a primeira lição que ele me falou, que ele passou para mim, era que o caminho tinha uma palavra chamada desapego, que é a ideia de você se livrar de pesos físicos e emocionais, né? Todos os apegos que você tem na vida. Então, o caminho é um possível processo de você se desfazer do que não te serve mais. Então, desses 25 quilos que eu tinha nos meus alforjes, que eu não tinha nada nas costas, né? Quando você vai pedalar, você não carrega nada no seu corpo. Eu tinha só uma pochete, tinha alforje dianteiro, 2 alforjes traseiros. Eu fui me livrando de peso, e aí a gente seguiu em frente. O Aulus, apesar de estar a pé e eu de bike, ele sempre chegava na minha frente. Eu estava sempre atrasado. Eu não vou contar mais nada. Vamos assistir? Boa sessão. E obrigado pelo Cervani. A gente imaginou aqui a nossa conversa, em vez de a gente começar a falar, que a gente tem bastante para falar, mas eu acho que a gente podia fazer na base de perguntas, né? De Q&A, perguntas, assim. Queria saber se alguém tem alguma coisa para perguntar e a gente começa dessa forma e depois vê o que acontece. Alguém tem alguma coisa para falar? Ó, Beto. Ele já foi o primeiro semana passada. Não, é que a gente esteve a semana passada com o lançamento do livro e tal, e ouvimos
né? Suas palavras brilhantes ali do início, trazendo muito da viagem de vocês. E nós não ouvimos o Aulus, então eu gostaria de perguntar da tua, Aulus, como é que você recebeu o filme, né? O que você achou do filme, a sua opinião? Bom, foram 10 anos, né, que eu ouço o Edu falando para mim que um dia vai sair o livro e o documentário. E eu sabia que não ia ser um documentário simples, né, porque o Edu, eu já conheço ele desde 2004, né, Edu? Né, virou mais um amigo, né, de verdade, que você pode sentar e conversar e contar tudo que você precisa para um amigo, que a gente tem poucos amigos, a gente conta nos dedos. E o Edu é um deles. Né? E eu fiquei emocionado o tempo todo aqui, né? Porque eu não tinha visto essa última... Como que chama isso? Último corte, né? Esse é o último corte. Né? E você lembra, né, de tudo que você passou lá. Porque vocês viram partes muito legais, mas aconteceram muito mais coisas do que você nem imagina do que pode ter acontecido. E é muito difícil escolher as pessoas que foram escolhidas, porque as histórias acabam te comovendo. E é uma experiência que a gente até acabou voltando para o caminho, tanto eu como o Edu, só que a gente voltou separado. E ainda tenho vontade de voltar, não para fazer 800 quilômetros, mas posso fazer um pouquinho menos, com a Alessandra, minha mulher. Né, que ela precisa passar por essa experiência que a vida acaba mudando. Precisa. Olha, por que eu falei precisa? Vou até corrigir. Esses tipos de desafios são jogos. Né? Você tem o jogo da conquista, né, que o Fábio me mostrou, tem o jogo da vaidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem o jogo do medo, né? Você fica inseguro, né? Você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas o principal jogo é a sua consciência. Né? Você acaba pensando e a sua consciência faz com que você reflita tudo da sua vida em que seja 30 dias. E isso realmente acontece. Em qualquer tipo de desafio, que seja um desafio que você considere acima dos seus limites. Eu acho que é isso. Primeiro eu? Eu tenho como é teu nome? Ricardo, eu tenho uma resposta simples para você e direta. Tem uma pessoa aqui na sala que se chama Flávia, que quando eu tocava o telefone, ela ligava para o meu escritório e eu atendia, ela desligava o telefone de medo de falar comigo. Né? Não é verdade, Flávia? E hoje ela está na lista de um dos grandes amigos que eu tenho na vida. Não é verdade também? Então, mudou. É um bom exemplo? É um exemplo. Ela tinha medo de falar comigo no telefone. Né? E hoje a gente troca conversas profundas, não é verdade? Obrigado, Flávio. Eu acho que da minha parte tem uma questão que você talvez comece a sair um pouco do seu próprio umbigo e que você... Acho que melhorou minha escuta, o caminho, porque você vê pessoas com informações e com passados e com histórias tão distintas da sua, e a gente fica sempre achando que o nosso ponto de vista é o mais legal, né? E ele é só um ponto de vista. Então, eu acho que essa diversidade que você encontra no caminho e algumas verdades, não sei, as pessoas vão ficando mais cruas, elas vão ficando mais à flor da pele no caminho. Então, essa vulnerabilidade mostra o ser humano muito verdadeiro, talvez. Então, você fica mais sensível ao ser humano no sentido de que talvez julgar menos as pessoas.
acho que pode ser uma boa aprendizagem assim, do caminho. Acho que esse processo começou comigo, eu fiquei mais alerta a isso durante o caminho. E o silêncio, assim, ficar mais quietinho, cala a boca, ouvir um pouco mais. Porque a gente, às vezes, tem essa ansiedade de querer resolver, de querer protagonizar o tempo todo, e talvez você não precise ser o protagonista o tempo todo. O racional pode deixar de ser o protagonista. Você pode tentar dar passagem para outros subpersonalidades suas, sabe? Outras partes suas. Acho que é isso, assim. Tem um monte, mas pode ser 2. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Espera aí, Cleitinho, já... Eu acho que tem uma ordem, né? Quase. Querem O começar? próximo. Não tem problema. Tá. Boa noite, Edu e Aulus. A minha dúvida tem um lado da história técnica do que aconteceu ali. Eu não sei exatamente se o Aulus, ou qual que era o projeto de você estar acompanhando ele, de câmera e vídeo. Porque a gente vê durante o documentário que o Aulus está praticando ali, está buscando, e o Edu está documentando. E tem a fala que você fala de que o Edu para até para fotografar borboleta. Qual que é a sua visão, Aulus, de você, assim, se você entendia o que o Edu estava buscando ali, porque ele estava gravando e, enfim, no final você vê que tem um filme, né? Tem um longa-metragem, praticamente, não sei quanto tempo ficou o corte. 1h15. 1h15 tem, então, 75 minutos. Isso. Se você entendia exatamente o que ele estava buscando ali e a sua visão vendo você ali, se você se enxergando 10 anos antes ali, vendo... Enfim, não sei se foi clara a pergunta, mas você entendia o que estava acontecendo ali e vendo hoje o filme pronto, sabe? Na verdade, eu fiquei surpreso, né? Não esperava isso. Na verdade, era um trabalho, né, Edu, para nós dois, né? A gente tinha cobranças do Itaú, dos patrocinadores que estavam envolvidos nesse projeto, porque esse projeto não era só o Caminho de Compostela, eram 10 eventos esportivos que eu tinha que narrar direto. Então, a nossa vida lá não era fácil, né? Não do ponto de vista... Uma pessoa me perguntou se eu sofri muito no caminho. No filme, no documentário, parece que eu sofri, mas não sofri tanto assim, né, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental eu sofri bastante. Isso me bombardeava diariamente, porque o Edu tinha que carregar muita coisa, a gente tinha compromissos de horários fixos para entrar, né, nos boletins. Então, eu encarava muito mais com o trabalho. E o que me deixou muito mais feliz depois de 10 anos é que esse trabalho se transformou no documentário que as pessoas assistem. Eu acho que isso aconteceu comigo e com todos. E a gente reflete sobre o que a gente fez. É a nossa vida, né? Esse caminho tem 30 dias, 26 dias. E tudo que passa por lá é uma vida que a gente tem aqui na Terra, né? E a gente tem compromissos, a gente tem que fazer as coisas passam rápido. E quando vê, a gente não pode perder tempo. Não sei se eu te respondi. Eu não sei se minha pergunta foi muito clara também. Mas eu fiquei curioso de ver ali, porque o Edu estava gravando, e gravando muito, né, Edu? Não, eu não tinha nem ideia que ia acontecer tudo o que aconteceu. Sim. O livro. A gente nem pensou nisso no dia, né? Não. O que aconteceu? Quando o Aulus me chamou, quando eu fui contratado pela Rádio Eldorado para documentar a peregrinação dele, eu percebi que para mim era uma experiência muito interessante. Eu fiquei com os olhos bem abertinhos. Então, a minha meta era fotografar o Aulus, mas só que eu falei, não, eu vou fazer também vídeo aqui. Então, eu entrevistei cerca de 30 pessoas. Eu levei um microfone lapela, eu peguei a minha GoPro, eu furei, num determinado momento, a GoPro. O cara não queria furar, eu fui numa bicicletaria, ele falou, não. Eu falei, pode furar. Furou. Aí eu fiz um buraquinho, aí eu comecei a ter um lapela, comecei a ter GoPro com conteúdo. Porque GoPro geralmente é uma câmera, né, que você não tem áudio. E aí, então, eu tinha uma GoPro com áudio. Aí eu comecei a narrar. Então, eu estava entrevistando as pessoas, eu tinha levado autorização do uso de imagem em português, inglês e espanhol. Levei inicialmente um tripé, depois eu dispensei, que era muito pesado.
Mas eu ficava botando lapela nas pessoas e entrevistando as pessoas meio com câmera na mão. Então, eu fiz de material de vídeo 23 horas. E isso é muito material, fora as horas das fotos. Então, eu trabalhava que nem um maluco. Então, mas aí, ao longo dos tempos, eu fiquei focado muito em fazer o livro. O documentário, ele veio como uma forma de suporte ao livro. Mas, no final, ele, obviamente, tem vida própria, porque ele tem a graça dele. E ele só tem a graça dele por causa daquele cara ali, ó, que é o Dimitri. Sim, parabéns. É verdade. Muito bem montado. O Jimmy é o cara que é um gênio, para mim, um gênio da pós-produção, assim, da montagem. Ele é um diretor, ele é um cara que tem uma visão muito boa de roteiro. E eu tenho minha experiência também. Eu estou na área faz muitos anos. Então, ele que montou o roteiro e eu fui junto ali na viagem dele. Então, eu tinha um bando de imagens desconexas, mas eu tinha muito conteúdo. Eu não tinha só material de cobertura. Eu tinha conteúdo, eu tinha entrevistas, porque eu amo entrevistar pessoas. Para mim, a coisa que eu mais gosto de fazer é entrevistar as pessoas. Então, o Aulus não tinha noção do que eu estava fazendo, porque o Aulus estava a pé e eu estava de bike. E ele tinha uma meta muito clara, ele ia muito rápido, ele ia alemão, né, focado, pau, pau. E eu ficava com a bike explorando os lugares, que para mim isso é uma delícia. Imagina, eu de bike cheio de câmera, entrevistando as pessoas. Então, o Aulus, eu com a minha relação com o Aulus, ela tinha uma missão. Mas eu ficava ali nas curvas, fazendo as documentações todas, e aí saiu esse documentário. É porque parece até que você foi fazer uma cobertura de foto e voltou com um documentário. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora. Na verdade, a documentação era focada no Aulus. Eu documentei, obviamente, o entorno. Voltei no caminho depois de 2 anos, porque eu senti falta, que eu tinha decidido fazer o livro, eu senti falta que... Porque, assim, eu e o Aulas, como a gente estava trabalhando, a gente precisava de uma estrutura. Tinha a questão dos boletins, tinha a questão de horário, tinha uma vida regrada. Então, a gente ficava muito em pequenos hotéis. E aí, eu percebi que nos albergues é que tem a emoção da parada. Porque durante a caminhada, você está andando, você tem uma meta para chegar em um lugar, você está com dor, você está com fome, você está com sono. Então, as pessoas andam no caminho. Né? Assim, tem um foco. E aí, quando as pessoas chegam no albergue, elas vão cuidar do corpo, elas vão tomar um banho, elas vão cuidar das suas feridas físicas e emocionais, elas vão trocar com outros peregrinos, elas vão cozinhar ou vão em algum restaurante, elas vão explorar o lugar, né? Vão conhecer a região, a cidade onde eles estão, a vilarejo. Então, nos albergues é que tem uma vida muito rica. E eu e o Aulas, a gente tinha um certo isolamento. Então, eu quis voltar no caminho para pegar esse tipo de conteúdo, que era o conteúdo das entranhas, assim, das conversas. Então, quando eu decidi fazer o livro, então eu voltei. Mas daí, nesse documentário, tem um pouco de imagem da segunda viagem. Mas eu não fiz nenhuma entrevista na segunda viagem, apesar de que no livro tem várias conversas, eu gravei muito áudio, daí eu conversava, não gravava vídeo, eu gravava áudio. Levava meu celular ali, eu gravava os áudios. E tem histórias de várias pessoas que foram gravadas de áudio. Mas o Aulus estava num universo, eu estava em outro. A gente tinha um ponto de intersecção, obviamente, mas ele estava andando, eu estava de bike aí, conversando com o povo. Eram 3 boletins diários, né? E tinham os gravados e o ao vivo. Né? E você tinha que escrever, e também já tinha rede social na época, que você tinha que fazer. Então, tinha que mandar tudo isso para o Estadão, que também tinha as matérias no Estadão, né? No jornal. E eu ficava... De repente, você encontrava pessoas que contavam uma história. Olha, naquele caminho ali, se você sair à direita, você vai encontrar um místico que vai mudar a sua vida. A gente não podia fazer isso, infelizmente. E dava vontade de ir, não é? Porque a cada ponto tem uma pessoa que vai curar a sua vida. E as pessoas vão lá e acreditam que vai curar, não é verdade? É verdade, é verdade. Tem então, muita história. Eu perdia essa parte, que eu acho que isso que também é legal do caminho, né? Não ter esse compromisso de continuar em frente. A gente também tinha que entregar uma exposição de fotos, né? Tinha uma exposição que saiu. Exposição de fotos no shopping foi no Frei Caneca, shopping Frei Caneca, no Parque do Povo.
tinha Na as palestras. Na Mint teve. Era A Mint muita é coisa. a patrocinadora, né? Era muita coisa. Tinha uma responsabilidade mesmo. E eles cobravam. Cobravam diariamente. Opa, fala, Cleitinho. Parabéns para vocês. Eu fiz o Vale do Patim em 3 dias. Eu achei que eu era super-herói. Vocês acabaram com a minha graça. Realmente, 1 mês caminhando não deve ser brincadeira. Deu para ver aí o que vocês passaram. Mas eu queria saber do treinador, porque eu tive o prazer de estar com vocês lá no Ecomotion. Isso. E eu queria saber o seguinte: você como treinador, como foi? Você pensou nos seus alunos na hora das roubadas, que você estava se lascando lá? Você falou, poxa, realmente meus alunos também nas corridas de aventura sofrem e a gente fica só, né? Tipo, talvez, o que você pensou assim na hora pior assim que você passou lá? Ah, pensei, né? Claro. Mas também a gente encontrou pessoas com zero condicionamento físico e foram até o final. É uma coisa impressionante. Aquela história que a fé move montanhas, né? A gente viu pessoas de idade, né, mancando, e foram até o final. A gente encontrou lá. No final, não é assim, eu falava, Edu, esse cara chegou, como é que pode? Aquele senhor, no finalzinho, que ele está sorrindo até, ele estava zoado fazia dias, ele já estava zoado há muito tempo. E ele andava torto, não sei se você vê o corpinho dele, tudo tortinho, assim, tudo torto. E a mente controla, né? Eu acho que quem controla é a mente que controla o corpo que controla a mente. Eu lembro da sua frase, quando a gente se encontrou, eu e o Renato encontramos com você no Ecomotion, que o Cleitinho estava lá fazendo na parte de técnica vertical, né? É engraçado, tem um encontro aqui de muitos anos atrás. Eu lembro de você falando que o que manda é a mente. Porque era uma prova, quando a gente se encontrou, foi numa prova na Chapada Diamantina, na Ecomotion Pro, uma prova de 500 quilômetros. Não é uma provinha, e no meio do mato, os caras ou de bike, ou remando, ou correndo. E todo mundo vai... Os caras não dormem, né? Os vencedores, eles dormem 1 hora por noite, é uma loucura. E aí eu lembro bem você falando sobre essa coisa do controle da mente. Né? E as corridas, né, de aventura é performance, né? Quem ganha é quem chegar primeiro, tem esse outro detalhe. Mas a gente encontrou, depois no outro evento, que foi na UTMB, a gente encontrou a Fernanda, e a Fernanda fez o caminho de Compostela em 10 dias. Ela corria 80 quilômetros por dia. A Fernanda Maciel? Fernanda Maciel. Fernanda Maciel é uma... Então, e ela hoje ainda continua batendo recordes aí. Não para de bater recordes. Então, a gente encontrou com ela. Ela foi com 2 calcinhas, 2 camisetas. Lembra da história? Eu não lembro. E ela corria 80 quilômetros por dia. Então, Tem mais alguma pergunta aí? Em 30 dias. Manda, Fábio. Bem, primeiro, parabéns. Boa noite, Fábio Grotti. Né, dos desafios pelo mundo que você citou, eu me lembro que, na rádio, essa tinha sido a mais popular, né? A que teve mais repercussão, né? Ao caminho? Sim, sem dúvida. Eles têm um índice de Ibope, né? A gente recebe esse índice de Ibope diário. Acho que é obrigatório na rádio. A gente tinha 30, 40 mil ouvintes, pulava para 80 mil. Não sabia disso. E agora... o diretor da rádio ficava me falando, tem que bater 100 mil. Não, mas ao que você acha que isso aconteceu? Se foi esse processo, a resiliência, a questão do caminho, e se isso é meio uma metáfora da vida que vocês falaram aí, ou como, às vezes, é tão importante ou mais até do que o objetivo em si. Né? Como que você vê isso? Edu, responde depois. Então, é engraçado, né? Porque quando você chega na cidade de Santiago, tem uma comoção muito grande, né? É uma mistura de peregrinos com turistas, então é uma coisa meio esquisita, assim, que os turistas, sei lá, ficam tomando sorvete, tirando foto,
E o turista e o peregrino está zoado, né? O cara está numa outra frequência. Imagina o cara que andou 800 quilômetros, ele está numa outra. E aí você vê muitas pessoas na cidade de Santiago, peregrinos, chorando, ajoelhados. Enfim, tem todo tipo de comemoração, obviamente, de documentação. Mas eu acho que a gente estava trabalhando, então tem um pouquinho de diferente, né? Mas, para mim, o destino mesmo, tem uma frase, o destino, para mim, é o caminho mesmo, assim. É o processo que você... porque senão você fica falando, quando eu chegar em Santiago, eu vou ficar emocionado. O Aulus tem a grande emoção dele, a grande comoção dele, naquela igreja, que é a porta de Santiago, são aqueles peregrinos italianos, todos ali cantando, entrando na igreja. Eles queriam me matar, porque eu sou fução, né? Eu vou entrando. Eu não tenho muito respeito, senão eu não faço. E eles não queriam ali. Eles ficavam me olhando com cara feio. O padre queria me matar. Ele falou, chega. Eu falei, tá bom. Mas aí o Aulus ali, ele deu uma chorada, assim. Né? Você lembra, Aulus? Lembro. O Aulus deu uma despencada ali naquela hora. Então, não foi em Santiago. Foi naquele momento. Porque, entendeu? Mas foi uma história muito interessante, que não conta no documentário, que era um professor que estava com adolescentes italianos que davam trabalho, que tinham passado por um processo de alguma coisa com droga, alguma coisa com a família, problemas. Não lembrava disso. Ele conversou comigo. E ele resolveu levar essas pessoas para o caminho de Compostela para ver se davam uma acordada, ou mudava o rumo da vida dessas pessoas, desses jovens. E eu acabei conversando com esses jovens. E realmente, muitos falaram que o caminho trouxe uma esperança para uma nova maneira de pensar na vida. Então, isso foi muito marcante. E aí, essas surpresas que você encontra no caminho, né? Você fala, caramba, né? E aí você acaba conversando com os jovens, porque tinha horas que a gente estava separado, né? Lógico. Apesar de eu ser mais fechadão, eu conversei com muitas pessoas, né? No caminho, muitas. Né? As pessoas que vão pagar as promessas, né? Como tem em tudo quanto é peregrinação, isso também mexe com você também. Né? Renan, ao mic aí para você. Que as pessoas, caminhando ou não, que elas tenham, né, essa proposição na vida, né? Quando você ouve as entrevistadas ali, né, as pessoas, é tão gostoso ver quando a pessoa fala, nossa, carinho, amizade, história, né? Então, eu assistindo o filme a primeira vez, essa foi a segunda, eu me emocionei. Hoje eu me emocionei menos pelo que eu fiquei muito no espetáculo, assim, eu achei lindo. Da outra vez, que era aquela salinha menor, tal, eu fiquei assim, mas sempre com essa ideia, até comentei com você da outro dia, desse ativismo, usar isso como um ativismo de transformar as pessoas, de mostrar o filme em tudo quanto é lugar, de espalhar essa boa notícia. Sim, que sendo legal é muito melhor. Então, eu tenho assim, eu realmente saí do caminho de Santiago. Eu estou digerindo o caminho de Santiago há 10 anos. Eu venho com esse processo há 10 anos. Desde que a gente foi em 2015, eu venho com a ideia do livro, perseguindo essa ideia há muitos anos. O documentário ele estava de ladinho, assim. E aí, quando o livro começou a se materializar, eu falei, opa, ou eu edito esse documentário agora, ou eu não edito mais. Ou vai ou não vai. E aí, quando eu comecei a editar o documentário junto com o Jimmy, eu já estava convencido, mas eu acredito que o caminho de Santiago, e não só o caminho de Santiago, mas o caminho de Santiago é um caminho especial, porque já foi traçado por milhões de pessoas nos últimos, sei lá, séculos. Então, tem uma energia depositada ali. O caminho tem uma coisa especial, tem uma sincronicidade, o caminho tem um monte de coisa. Então, eu acredito realmente que esse tipo de experiência deve ser levada adiante e passada para outras pessoas, até nas empresas, no mundo corporativo, como uma forma de... o ser humano está tão desconectado de si, é tão maluco o que está acontecendo com a gente, que a gente está num universo tão cheio de compromissos e coisas e aparelhos e
E a gente vai... Você vê as pessoas que nós não saímos desse negócio aqui. Isso é alucinante. Então, o caminho, eu vejo... Eu até gostaria de fazer com Aulos palestras sobre o caminho de Santiago para empresas ou para instituições, não sei. A gente está pensando, conversando, porque eu acho que tem realmente alguma coisa relevante no caminho. Claro que pode ser o caminho da fé, aqui em São Paulo, claro que pode ser o caminho da fé. Mas é que, como o caminho é mais longo, ele te dá um hiato. Porque também, se você vai no caminho de Santiago, aí você sabe onde você vai dormir, aí você sabe onde você vai comer, aí você sabe onde você quer. Aí, se você souber de tudo, não largar o controle, não adianta nada. Você tem que soltar um pouquinho. Tem que ir para a vida analógica um pouco. Então, eu acredito no mundo, no caminho, como um caminho analógico, uma possibilidade de você sair do controle. Então, eu acho que o caminho, nesse sentido, tem uma relevância por essa possibilidade que você tem de evolução pessoal mesmo, assim, de reflexão sobre essa desconexão que a gente vive. No caminho, eu encontrei, o Edu não encontrou, uma engenheira da Tesla na época, né? E ela falou, eu nem sabia o que era Tesla, e ela falou, eu não aguento o meu chefe. Quem é seu chefe? É um Elon Musk. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui vou ficar aqui 3 meses, porque ele mandou para cá, porque o projeto está emperrado e o carro que a gente está fazendo não está saindo. E ele falou, eu lembrei disso, ele falou para eu me desconectar do mundo digital e para o mundo analógico. E a gente andou bastante tempo, porque você vai encontrando as pessoas, você anda 10 minutos, aí depois ela vai ou para, e aí depois eu encontrei com ela de novo. Aí eu contei a nossa história, e ela me deu o endereço dela, falou, eu quero que você vá na Tesla, para você ver o que a gente está fazendo, que a gente vai revolucionar o mundo com esse projeto. E depois de 10 anos isso aconteceu. Você tem o contato dela ainda? Eu não tenho nenhum contato, eu perco tudo. Mas esse exemplo do analógico, né? Então a gente encontrava muitas pessoas nessa situação, de grandes CEOs, grandes pessoas de grandes empresas que estavam lá porque a vida não tinha mais propósito, né? Alguma coisa estava errada, então eles estavam tentando, através desse caminho, ou pode ser de uma outra forma, claro, se desconectar um pouquinho, né, do que a gente vive, para ver se o rumo da vida volta para um outro caminho, alguma coisa, né? Então essas coisas vão marcando. E se eu ficar aqui, eu vou lembrar de muitas histórias que me deixaram impressionados, porque realmente depois aconteceu. Mas eu me arrependi de não ter ido na Tesla. Não, e tinha muita gente mesmo que estava lá para dar um reset. Para dar sabe, um sacudão. É muito interessante isso. As pessoas estavam se dando, muita gente estava se dando essa oportunidade, talvez. É muito legal nesse sentido. Porque o caminho tem... Pode falar, quem quer perguntar? Sou eu. Bom, eu sou geóloga, né? Então eu não vivo sem mapa, e isso pegou para mim. Como é que você fez esse caminho sem mapa? Eu queria saber se o Aulo também fez. E por quê eu não. que vocês não levaram um mapa? É que a ideia de não ter mapa é que... Quem tem boca vai a Roma, né? É que se perdendo a gente se encontra. Sei lá. É que, assim, o processo criativo, para mim, tem uma coisa de se largar um pouco. Porque eu sabia que o Aulos estava né? O Aulos estava ali no... Ele era o carro-chefe, né? Ele era o cara que tinha a meta, tinha os compromissos, tinha os boletins, o horário, e a gente estava com o celular um do outro. Então, eu ia me perdendo e a gente ia se achando assim. Então, para mim, se eu ficasse com muito controle do que eu estava fazendo, eu não ia me divertir. Eu gosto de me soltar, de me largar no mundo mesmo, assim. E como eu estava entrevistando pessoas, primeiro que eu gosto de uma coisa chamada turismo do acaso. Eu gosto dessa ideia de você vai para um lugar, você nem sabe onde você está. Não, você sabe onde você está, mas fala, vamos entrar aqui? Aí você entra aqui. E ali você vai encontrar alguma coisa que você não sabe onde é. Como é um admirável mundo novo, como tudo é novo, é muito legal. Né? Você tem um deslumbramento, você não sabe onde você está. Você não sabe qual é a história daquele lugar, não sabe que povo é aquele. Então, tem uma coisa de você se largar e vai encontrando o povo. Mas, claro, eu tinha relógio, eu tinha celular, eu sempre tinha comida, eu sempre tinha água, porque eu não parava, né? Estava sempre comendo o tempo todo e bebendo, eu não parava. Era uma maquininha que eu ia alimentando, mas, para mim, o acaso é muito legal.
Eu não queria levar Strava, sabe? Eu não queria levar essas coisas assim. Eu também. Eu estudei muitos mapas, né, do caminho. Então eu sabia mais ou menos para onde eu estava indo em função disso. Mas eu não curtia como hoje. Talvez eu tenha um Wikiloc, né, um aplicativo. Mas eu tento não usar, para ser sincero, até hoje. Né? Eu curto muito isso também, né, de indo e vendo o que vai acontecendo. Mas hoje o caminho com todos esses aplicativos, é o que o Edu falou, para mim perde muito a graça. Não, é que o Aulus tinha um guia Michelin. O guia Michelin é muito legal. Ele é um guiazinho pequenininho. Eu tenho meu guia Michelin, nossa, eu tenho um amor por ele. Mas eu não usava, mas ele estava lá. Ou eu comprei depois, eu não lembro. Mas eu tenho meu guia Michelin lá. E o guia é muito interessante, porque ele dá... Ele faz o caminho, acho que em 30 dias, né? Ele tem uma programaçãozinha, aí você tem a altimetria, os pueblos que você vai passar, aí tem uma coisa de restaurante, de albergue e tal. Então, o Aulus ia se baseando por isso, assim. E eu ia me perdendo mesmo. Eu me perdia. Próximo aqui, ó, depois... Não, primeiro, parabéns para os dois. Eu fiquei vendo o documentário pensando muito sobre a questão do tempo, porque a fotografia ela tem um tempo, né, de você ver o pôr do sol, o pássaro, e você fica pirando em quando que vai ser aquela fotografia. O documentário tem outro tempo, né, que é o tempo da conversa, o tempo desse registro. E daí tem o tempo do próprio caminho, e vocês trouxeram o tempo do jornalismo, que acho que implica em outra coisa. Então, saber como que vocês viam durante esses muitos tempos coexistindo e como que é fazer nessas condições, né? Você tá o quão atrapalha, o quão potencializa você fazer essa foto rápida, correndo, sem parar para pensar e já tirar a foto e já sair correndo, ver depois. O quanto que você acha que... Parabéns por ter feito as duas coisas, né? Um livro e um documentário brilhantes, assim, mas o quanto que essas coisas estão juntas e se misturam, assim. Eu me tornei um... É que, assim, quando tem um chaveamento mental de fazer imagem, tem um clique que eu entro numa frequência que eu fico escaneando o mundo naturalmente por imagens que me chamam a atenção. Mas eu me tornei uma espécie de máquina de fazer imagens, tanto de vídeo como de foto. E você fala, isso aqui tem conteúdo, então conteúdo é vídeo. Isso aqui é plástico, é foto. Eu ficava fazendo esse chaveamento mental. Eu tinha o meu boné. O meu boné, ele era a minha salvação, que ele dá uma filtrada na luz. Então, eu conseguia ver mais ou menos o mundo através do meu boné. Mas era muito rápido. E tinha também, quando a gente foi pela primeira vez, né, no caminho, eu não conhecia o caminho. Para mim, o caminho era praticamente obscuro, assim, eu não sabia onde eu estava direito. E eu fiz questão de não fazer muita pesquisa. Eu não escarafunchei. Eu não gosto, por exemplo, às vezes eu gosto de entrar no cinema e não ver o release, assim, não ler a resenha, sei lá. Eu prefiro ir num blind date, prefiro ir sem. E no caminho eu fiz mais ou menos isso também. Obviamente, eu estudei um pouquinho, porque tinha um desafio pela frente. Né, a gente estava trabalhando, né, não é? Eu fiz um estudo, eu fiz um preparo, teve toda uma análise, mas eu não fiquei em detalhes, assim. Então tinha um deslumbramento pelo caminho. Tem muita imagem que é muito amadora, assim, é muito juvenil. Tem uma coisa... Eu adoro palavras. Então, eu vi uma placa... Sei lá, você vai na Galícia. A Galícia é uma mistura de português com espanhol. Então, tinha aquelas palavras que você fala, nossa, que interessante. De onde vem essa raiz? Então, esse prefixo, esse sufixo. Então, eles usaram essa forma. Então, eu gostava dessa. Para mim, era uma delícia. Mas são fotos inúteis. Você fica perdendo tempo, às vezes... Sei lá, tem um peregrino com uma jaqueta amarela passando em frente a uma casa amarela. Você fala, nossa, que legal, mas ela não tem sustentação. Ela é só um deslumbramento superficial, né, estético. Então, tem muito do material que passava por esse deslumbramento. Mas eu não tinha tempo para ver exatamente o material que eu estava fazendo. Então, era uma velocidade muito rápida. E no vídeo eu não tinha um
não tinha um roteiro que eu estava fazendo. Eu tinha curiosidade, eu sou um cara curioso. Então, eu ficava perguntando para as pessoas coisas que... Porque eu sou um caminhante, eu gosto, eu já viajei, já fui para Machu Picchu 2 vezes, eu já fiz várias viagens por aí, né? Para mim, caminhar no mato é a coisa mais legal que tem. Então, eu meio que me entreguei a essa história, sabe quem? Assim, não tinha uma programação muito grande, tinha uma preocupação claro, de documentá-lo, o resto era sensorial, assim mesmo. Qual equipamento que você usou? Na época, foi uma Mark III, uma 5D Mark III. Eu levei 70-200. A 70-200 ela ficava no guidão, pendurada. Levei uma 24-70, que é o carro-chefe, e levei uma 16-35. Eu levei esses 3 jogos de lente. E levei 2 GoPros, que era a Hero 3 na época. Eu imagino, hoje deve estar, não sei, 11. Era a Hero 3, levei 2. E logo no início eu falei, não, eu vou ficar louco aqui. Aí eu dispensei uma, porque eu tinha que chegar, quando eu chegava, eu tinha que carregar bateria, descarregar cartão, limpar equipamento, porque o Aulus era um cara que acordava e queria sair. E no início eu ficava deixando coisas para fazer de manhã, assim. E eu aprendi que não. Então eu tentava pegar minha bicicleta, levar para dentro do quarto e limpar tudo, organizar tudo, descarregar tudo, botar nos HDs, fazer backup e tal, e deixar tudo pronto nos alforjes com a bike pronta. Então, eu tinha bastante equipamento, eu tinha laptop, tinha HDs, eu tinha bastante coisa. Eu estava com 25 quilos. Você fazia backup todo dia que chegava? Fazia, opa. E eu perdi um cartão. Tem um material meu que... Ai, que sofrimento. É que bom, né? Mas eu sei. Fala, Freitas. Uma dúvida. Você tinha alguma âncora, assim? Quando você vai fazer uma coisa, você tem uma âncora, você tem uma segurança. Então, tem um mapa, que você está perdido, ele tem um mapa. Você não tinha, mas ele tinha. Você tinha uma coisa de você saber que o celular, por exemplo, era uma âncora para vocês. A minha grande dúvida do celular era uma âncora. Você sabe que tinha um socorro, tinha um encontro com ele, liga para o celular, você acha ele. Sem mapa é um perigo. Mas se o celular representava... Como é que é a visão dessa autonomia com uma âncora desse tamanho? Se funcionou como isso e se é necessário isso? Não, é assim, porque quando você vai andando pelo caminho, é muito interessante. Eles têm mapas ao longo do processo. Então, a gente conversava mais ou menos, a gente via, a gente tinha um planejamento mínimo de um dia para o outro. A gente sabia para onde a gente estava indo, mais ou menos. Porque, às vezes, você imagina que você vai parar naquele lugar. Porque quem mandava era o corpo do Aulus, e a mente também, mas ele que era o cara que dizia o passo que a gente ia levar, onde é que a gente ia dormir. Porque eu, como ciclista, a gente andava 20, 25, 30 km por dia. Para mim, de bike não é muito. É que eu estava muito pesado, tinha um sol pesado. Então, mas em distância, 20, 25, 30 não é nada para bike. Então, o corpo do Aulus é que mandava onde é que a gente ia parar. Então, às vezes, a gente programava que a gente ia parar num lugar, mas se o Aulus estava bem disposto, a gente seguia. Se o Aulus estava... vocês viram, tem uma curva dele, né, do corpo dele, né? Ele tem um sofrimento, né? Então, às vezes, a gente parava antes. Então, a gente sabia mais ou menos o caminho onde a gente estava indo, tinha um controle, porque eu olhava mapas ao longo do dia, assim, e a gente se falava por celular, porque o que tinha? Eu precisava, né, um dos meus objetivos era documentar em vídeo os boletins do Aulus, porque eu já tinha a ideia de fazer o documentário. Eu fui com a ideia, eu não fui lá gravar à toa. Eu me preparei, eu levei, né, autorização de uso de imagem em português, em espanhol, em inglês. Eu fui preparado para isso. Então, eu tinha um objetivo e a gente tinha... Então, os boletins eram uma espécie de norte para mim. Meio-dia, eu preciso fazer o boletim. Então, meio-dia a gente se encontra lá em Astorga, tá? Meio-dia, mais ou menos, em Astorga. Então, a gente ia se falando. Então, a gente tinha uns pontos de encontro nesse sentido. Talvez os boletins fossem nossos o meu âncora. Acabou. Bem, pessoal... Vamos à última pergunta e a gente... Se alguém quiser alguma coisinha, senão a gente encerra. Então, é isso. Boa noite.